alegria, povo de Deus, chegar à tua casa, chegar ao seu tablet, ao seu celular, chegar até você. Que bom levar o Canção Nova em São Paulo, para que você fique por dentro do que nós, missionários da Canção Nova em São Paulo, estamos organizando, estamos evangelizando. Nós aqui, com a evangelização que não pode parar, mas eu quero trazer um assunto bem importante para nós, da comunidade, e que nós queremos partilhar. Você sabe que eu entro no sofá da sua casa para falar de coisas de família. Por isso a gente quer trazer hoje um assunto especial que é a formação. Formação na Canção Nova. A formação na Canção Nova, ela é inspirada na Evangelho Anunciante, que é um documento do Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, que diz assim, que nós queremos formar homens novos para o mundo novo. O objetivo da formação da Canção Nova é fazer com que os homens e as mulheres, os missionários da Canção Nova, sejam pessoas novas em vista do céu. Mas para nos explicar, não estou sozinho, nos explicar de tudo isso, está aqui minha irmã de comunidade, Juliana Neves, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Olá, você que está em casa, que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. É uma alegria. Entrevistada pelo Sérgio pela primeira vez. É a primeira vez que eu estou no programa aqui, Canção Nova em São Paulo, com você, Sérgio. Obrigado pelo convite. Que bom, é uma alegria. A gente trabalha muito juntos aqui na Missão de São Paulo. E a Juliana, queria primeiro antes que as pessoas te conhecessem. Então, da onde que a Juliana veio? Qual a sua... Faz quanto tempo que você está na missão? Quanto tempo que você está na Canção Nova? Então, graças a Deus na Canção Nova nós temos muitas Julianas, né? Eu sou a Juliana Neves, sou natural lá do interior de Vitória da Conquista, na Bahia. Agora no último dia 19 de janeiro, fiz 11 anos de comunidade, então eu sou uma bebê, né, diante dos dinossauros, como a gente chama os mais velhos de comunidade, né, que está há mais tempo bebendo desse carisma. Então, 11 anos eu estou aqui doando a minha vida, dando um ano da minha vida para Deus, todo ano, renovando com a graça de Deus, auxílio da Virgem Maria, ouvindo um chamado, né, aquele chamado lá de 78 do Padre Jonas, de 77, concretizado em 78, mas também ouvindo a voz de Deus, que é aquele que confirma, né, a nossa permanência. Hoje você é a formadora local na Missão de São Paulo. O que significa isso? O que você faz de atuação missionária? Vamos começar do começo? Vou puxar aqui um mineirês, vamos dizer assim, baiano puxando mineirês, porque Sérgio para mim foi um susto, né? Voltar lá do iniciozinho, um susto bem grande para mim, porque eu estava lá na missão de Curitiba, né? Lá do Paraná, sua origem e tudo, quando eu recebi o telefonema da nossa formadora geral, me parabenizando por estar bem-vinda à nossa equipe, né? Como somos muitas Juliana, eu falei, Vera, você ligou para Juliana errado, dá uma olhadinha no seu celular. Ela falou, não, eu liguei para a Neves. Eu falei, lascou, ligou para mim? Eu vou chorar. Ela, pode chorar, eu espero. Então, chorei. Nunca tinha sido formadora nem de casa, né? E o que a Verinha me disse naquele momento, assim, te vejo lá no Centro Médico, eu sou técnica em enfermagem, né? Então, aqui, meu primeiro campo de missão na Canção Nova foi lá no Centro Médico, então 3 anos no Centro Médico. Depois 1 ano em Curitiba, e nesse tempo recebi essa ligação no final de 2020, plena pandemia ainda, né? Que eu estaria sendo formadora da missão de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. E foi aquele susto para mim. E ela falou assim, lá no posto, observe que você sabe amar. Sabendo amar, continue amando seus irmãos. É isso que a formação faz. Eu falei, mas eu não sei. Eu te ensino. Esse ensinar, minha gente, é na vida, viu? E lá em Belo Horizonte eu fiquei 3 anos, né, desafiadores, aprendendo ali. Eu digo que os 2 primeiros anos na formação foi caindo essa ficha do que era a formação, do que é a formação, do que é ser formado dentro da Canção Nova. No 3º ano e mais esses 2 anos aqui, né, eu tenho caminhado, né, nesses passinhos, nesses pequenos passos para aprender de fato a amar cada vez mais meus irmãos. Talvez você que está em casa não sabe que nós missionários, semanalmente, temos um momento formativo. Juliana, explica um pouquinho como que acontece esse momento formativo. A nossa comunidade ela é muito organizada, graças a Deus, né?
Nós temos uma organização e nós não entramos só na comunidade para ou aparecer na televisão, ou para estar lá na lanchonete como você vê a gente, ou na cozinha, sou mais de estar na cozinha onde eu amo estar, né? Não é só isso, né? Nós preparamos e cuidamos do membro, né? E nós temos uma equipe, né, geral, igual eu disse, tem uma formadora geral e essa formadora geral dá essa assistência para os formadores locais de cada frente de missão. Aqui nós estamos em São Paulo, como eu disse, teve Belo Horizonte, já citei Curitiba, tem Cachoeira Paulista, que é a nossa maior frente de missão, que é a nossa casa-mãe, né? E essa equipe prepara uma formação, um tema formativo para cada ano. Nós estamos prestes a iniciar o nosso tema formativo desse ano e é aquilo que vai reger toda a nossa formação, tudo aquilo que é a nossa missionalidade, vou dizer assim, né? Alimentando-nos toda semana, né, com esse material que é preparado por eles, né, com muito carinho, muito amor, e também vai entrando a nossa vida também, né? No dia a dia, a gente vai adaptando tudo aquilo que vem de formação, de conteúdo formativo, mas é transformado na vida. E é importante entender que todo mundo que é da Canção Nova, a gente vai falar depois dos tipos de vocação, né? Das realidades, das possibilidades de como ser vocacionado, porque talvez você que está nos acompanhando está querendo ser da Canção Nova ou pensou assim, por que não ser da Canção Nova? Que legal que eles têm formação. Lembra que a gente disse que nós queremos formar homens novos para o mundo novo. Isso não pré-existe, não é assim. Isso precisa de um caminho de formação. Assim como na escola a gente aprende a escrever, a gente não nasce sabendo escrever. A gente aprende a escrever, pessoas nos ajudam. E os formadores na Canção Nova são esses que nos ajudam a dar uma resposta mais coerente à nossa vocação. E semanalmente nós temos este momento formativo. E depois se desdobra na nossa vida. A gente sempre diz que a formação é na oficina da vida. E é permanente, né? É sempre, né? Nós temos aqui os graus para entrar na comunidade Canção Nova, como o Sérgio diz, né? Por que não? Então, por que sim? Né? Temos o núcleo, temos o segundo elo. O que é núcleo, o que é segundo elo? Juliana deixou tudo lá na casa dela. Emprego, casa, família, não deixei, né? Mas lá ficou a minha família para que eu pudesse vir para a Canção Nova e doar a minha vida em tempo integral, né? Deixei tudo pelo tudo, como diz uma canção linda que nós temos na comunidade. Deixei tudo pelo tudo para poder viver em comunidade. O que é o segundo elo, Sérgio? O segundo elo é aquele que tem a sua realidade na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua paróquia, que é o mais importante, que é ser levar o cerne do que é o carisma Canção Nova para a sua paróquia, né, para o seu dia a dia, mas servindo também na comunidade e sendo formado semanalmente, né, em tempo integral. Semanalmente a gente recebe o conteúdo, mas a gente é formado todos os dias, porque formar homens novos para o mundo novo, esses primeiros homens, precisa ser nós, né? Então a gente leva muito a sério essa formação. A formação na oficina da vida para ser essa santidade, né? Eu não tenho como preparar um povo bem disposto para receber Jesus se eu não estiver bem disposta para receber Jesus, bem preparada para receber Jesus. Por isso que você vê muito nas nossas pregações, na nossa evangelização, nos programas de TV, a gente falando muito da gente, das nossas experiências com Deus. Sim. Porque é nessa oficina da vida que Deus vai nos formando, que a gente vai se encontrando com Ele, nos convertendo, que é um trabalho para o resto da vida, e a formação nos ajuda muito. E a Juliana se dedica muito aqui na nossa missão. O programa é curtinho, ele já está acabando, já estamos caminhando para o final. E o assunto formação e vocação é um assunto maravilhoso. Rende bastante e a gente não vai terminar esse assunto essa semana. A gente vai continuar na semana que vem. Porque o Padre Amadeu Tintini, um grande estudioso da vida consagrada, ele dizia assim, que a formação inicial, a gente sabe onde ela está. No nosso caso, ela está em Queluz, em Lavrinhas, que são as casas de quando os jovens que entram para a Canção Nova vão. Mas a formação permanente, onde ela se encontra? Na vida. Por isso a gente quer levar para você não só a formação permanente, mas também saber como entrar para a Canção Nova. Juliana já pegou aí o bloquinho, o nosso tijolinho. Eu agradeço, Ju, por estar aqui conosco e agradeço você pela sintonia.